sobre um zagueiro que voltou a estar na pauta do Corinthians para virar reforço em julho. Tem tudo sobre a estreia de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar sobre a estreia de Carlo Ancelotti, o treinador italiano assume de vez a seleção brasileira em sua primeira partida nessa quinta-feira contra o Equador. E nas 11 estreias de Carlo Ancelotti como técnico, retrospecto para lá de positivo. 8 vitórias, 2 empates e uma única derrota, que aconteceu há bastante tempo, em 1996, quando ele comandava o Parma. São quase 30 anos desde essa última derrota. Aproveitamento na estreia de Carlo Ancelotti por seus clubes de 79% dos pontos. A última estreia dele aconteceu em 2021 para sua última passagem pelo Real Madrid, na oportunidade 4-1, vitória do Real Madrid em cima do Alavés. Vale a lembrança de que Carlo Ancelotti já trabalhou na Reggiana, no Parma, na Juventus, no Milan, no Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid de novo. Partida super importante contra o Equador, é a chance de o Brasil ultrapassar os equatorianos e quem sabe até assumir a vice-liderança das eliminatórias na América do Sul. Uma vitória deixa o Brasil muito perto da vaga para o Mundial do ano que vem. Hora de falar sobre o Corinthians, tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Luz e desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil, vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0. Atleta jovem, lateral, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém, que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Stabile e companhia tem atrapalhado a negociação. Novo Horizontino topa fazer um negócio, nem vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro numa eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido se conversar com o presidente Osmar Stabile em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e 1 gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por R$700 mil. Para fechar o noticiário alvinegro, Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Timão, numa eventual troca pelo Alex Santana. O Corinthians não se interessou. Já Gustavo Henrique voltou a treinar com o elenco nessa quarta-feira. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. A saideira. O Corinthians está estudando o fim da categoria sub-18, que havia sido criada pelo Augusto para ganhar e garantir visibilidade a uma turma de jogadores que não seriam aproveitados no sub-17 nem no sub-20. Acontece que esse sub-18 só disputou um torneio, a Copa Jovem Pan. E diante desse cenário, não há por que continuar com o sub-18. Perguntando se há alguma notícia boa pro Corinthians. Notícia boa. Deixa eu pensar o que pode ser tratado como notícia boa no Corinthians. Reforços devem chegar na metade do ano, tá? Pelo menos 2, 3. Não esperaria por nomes de muito impacto, jogadores super caros, mas foi feita uma promessa ao Dorival de que ele contrataria. Deixa eu contar uma. O Patrick, zagueiro revelado na Portuguesa e que pertence ao Novo Horizontino, voltou à pauta do Corinthians. Existe um namoro desde o começo do ano, na janela do Paulistão não foi possível haver um acordo, agora o nome foi de novo oferecido por Dorival. Dorival já o conhecia, até por conta do enfrentamento com o Novo Horizontino recentemente na Copa do Brasil. Os clubes estão tentando se acertar em relação a valores, tá? Embora toda essa confusão política que tem impedido os caras do Corinthians de trabalharem também atrapalhe e adie essa negociação com o Novo Horizontino, tá? Boa noite, Nicola. O Alex Santana virá para Porto Alegre, sim. É aguardado até sexta-feira para realização de exames médicos e assina de contrato de empréstimo até o fim da temporada. O Grêmio não paga nada pelo empréstimo, mas assume 100% dos salários, algo na casa dos R$500 mil por mês. Se for para contratar refúgio do Corinthians, é melhor fechar as categorias de base. Pois é, Belto, a chegada do Alex Santana tem tudo a ver com o Felipão. O Felipão havia trabalhado com o Alex Santana nos tempos de Atlético. E no Atlético e no Corinthians,
houve um episódio bem específico com o Alex Santana, é algo que talvez se repita no Grêmio. Inícios muito bons. Chega voando no clube, fazendo gol, dando assistência, é um cara alto, que chama atenção no campo, ocupa bastante espaço. Mas essa fase dura 5, 6, 7, no máximo 10 jogos. E aí a percepção que você tem é de que ele vai se acomodando e vai deixando de brigar pela posição, enfim. No Corinthians hoje ele era um mero coadjuvante. Era um reserva do reserva, tá? E quando apareceu a oportunidade, o Corinthians se livrou dele rapidamente para poder diminuir um pouquinho o olho. Só é para lembrar que o Corinthians empresta o jogador, mas segue com uma pendência na justiça com o Atlético Paranaense, que vendeu o jogador para o Corinthians, mas não recebeu. Segundo o Furacão, o Corinthians deve pelo Alex Santana 12 milhões e meio de reais. Hora de falar sobre o Corinthians. Kaká foi assaltado nessa quarta-feira. O zagueiro estava no Tatuapé, dentro do seu carro, quando foi cercado por 2 homens armados que acabaram por levar seu celular. Por sorte, o Kaká está bem, sem grandes sustos, apesar da perda material. Kaká que precisou registrar boletim de ocorrência, com medo de perdas financeiras, graças aos aplicativos de bancos, além das suas redes sociais. Segundo episódio envolvendo o jogador de futebol, coisa de um mês atrás, o goleiro Rossi, do Flamengo, foi alvo de 4 disparos, que acabaram atingindo seu carro blindado. Foi na volta do Flamengo de uma excursão, de uma viagem para o exterior. Os jogadores desceram no aeroporto e o Rossi foi dirigindo o seu carro quando havia um arrastão na linha amarela. O Rossi se recusou a frear e acabou sendo alvo de 4 disparos. Para sorte, ninguém se feriu. Só para completar em relação ao Corinthians, estou contando para vocês nos últimos dias sobre a intenção da nova diretoria em demitir 4 funcionários das categorias de base. O Alex Brasil, que é o diretor executivo, o Claudinei Musa, que é o gerente da base, além de Chicão e Batata, ex-jogadores e que tem papel importante dentro do clube. Pois bem, o que pega contra as demissões de Alex Brasil e Chicão são suas multas. A multa do Alex Brasil é metade do que ele tem a receber até o fim do contrato, hoje mais ou menos 450 mil reais. Já Chicão tem direito a 3 salários como multa. Importante lembrar que nem o Alex Brasil nem o Chicão receberam um mês de maio, ou seja, precisaríamos acrescer aos valores que eu citei agora há pouco, mais um mês de salário. Deixa eu iniciar com uma informação exclusiva. Nessa terça-feira, data da invasão do Parque São Jorge por 6 organizadas, estava marcado para o CT do Corinthians a reunião para renovar o contrato de um menino chamado William, zagueiro de 19 anos de idade, titular absoluto do Sub-20 e que já vinha, inclusive, sendo utilizado em alguns treinos no time principal. Aquele garoto que é promovido da base para o principal para integrar o elenco e vinha até chamando a atenção de forma positiva do Dorival. Tá difícil, pessoal, desculpa, é o Matheus querendo chamar a atenção. Enfim, voltando para aqui para a parte importante. O William tinha uma reunião com a diretoria nova do departamento de base para confirmar uma renovação de contrato. O vínculo dele já havia se encerrado e estava tudo acertado para a renovação do contrato. Pois bem, ninguém da base conseguiu ir até o CT por conta de toda a confusão no Parque São Jorge. A consequência, o contrato não foi renovado e, por conta disso, o jogador se despediu. Ele usou as redes sociais para se despedir do Corinthians, dando a entender que está fechando com outro clube. Ele chega até a citar nessa postagem que ciclos se encerram e outros ciclos se iniciam. Enfim, é só para vocês entenderem como também questões extracampo e de invasão interferem negativamente no dia a dia do clube. Só para completar em relação a essa história da base, havia contado para vocês que Chicão e Batata, ex-jogadores do Corinthians, além de Alex Brasil e Claudinei Mussa, que são dirigentes da base do Corinthians, os 4 funcionários seriam demitidos. Essas demissões ainda não aconteceram e não aconteceram também por conta das multas. O Chicão tem direito a 3 salários como multa em caso de demissão. O Alex Brasil tem direito a 450 mil reais de indenização. O Alex Brasil é gerente das categorias de base. O Chicão é uma espécie de coordenador entre base e elenco de futebol profissional. Tá bom? Diante dessas notícias, a gente começa a nossa live de hoje tentando responder e tratar sobre o máximo de times possíveis
Vamos ver se a gente consegue estabelecer esse objetivo e fazer da live uma live bem informativa, tá bom? Boa noite, Nicola. Invadiram o Corinthians. Bora explicar essa história. 6 organizadas, com mais ou menos 200 pessoas, estiveram hoje lá no Parque São Jorge e tomaram, não sei se dá para chamar que tomaram o poder, mas invadiram o Parque São Jorge, que é a sede social. Só para vocês entenderem, o Corinthians hoje tem 3 sedes. A sede social, onde está o prédio administrativo, onde está a Fazendinha, que é o antigo estádio do clube. Tem o centro de treinamento, que fica em Guarulhos, o CT Dr. Joaquim Grava, além do estádio, que fica em Itaquera. A parte política está toda associada ao Parque São Jorge. E foi lá que Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra mandaram representantes, mais ou menos 200 pessoas. Essas pessoas invadiram o Parque São Jorge. Invadiram a parte do social e trancaram um portão que dá acesso, trancaram com correntes e tudo mais, né? A promessa é de que eles só sairiam de lá com as reivindicações atendidas. Esse pessoal gostaria que o fiel torcedor passasse a ter direito a voto na eleição para presidente. Eles também exigem mudanças no estatuto do clube e querem punições a presidentes e dirigentes que deixarem dívidas ao timão. As ideias são boas, as sugestões são legais. Não sei se o método, se o modus operandi é o mais adequado. A polícia foi acionada de novo, precisou ir lá, quebrou a corrente e estavam negociando a saída dos torcedores de maneira pacífica. Enfim, no sábado já foi acionada a polícia, tropa de choque e tudo mais, e hoje os caras voltam lá. Nicola, o bicho está pegando lá no CT do Corinthians, você sabe quem é? Eu vou te dar uma dica, o time do Lula. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Coloca quem tá falando no Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu, a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, não nos segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos para cima, vamos por tudo e vamos que vamos. Valeu!